O protagonista da história se chama Jang Ung, e ele é um estudante comum da Universidade Sudeste. Como todos os alunos, ele vivia tranquilamente no dormitório, seguindo todas as regras. Ele não esperava que, quando o gerente do dormitório verificasse seu armário, encontraria revistas com garotas nuas. O tio Lu também ficou surpreso e não entendeu como tal coisa poderia acontecer. Ung permaneceu em silêncio e não estava disposto a responder. Todos sabiam que ele não jogava, não namorava garotas e dedicava todo o seu tempo aos estudos e à pesquisa. O tio Lu até tinha ouvido que os pais de Ung eram professores que pesquisavam religiões, então por que ele seguia um caminho tão errado? O tio Lu tinha certeza de que esta universidade era um ambiente sagrado onde os alunos deviam estudar, e ele não toleraria coisas tão nojentas. Isso era inaceitável para ele como gerente do dormitório, então decidiu confiscar tudo. Além disso, tais coisas não podiam ser escondidas, e ele pretendia informar os superiores para garantir que Ung fosse disciplinado. Esse cenário não agradou nada a Ung, e ele pediu para que o tio Lu aguardasse um momento enquanto ele fazia uma ligação para confirmar algo. Ung ligou para Jang, embora relutante em fazê-lo. Quando Jang atendeu, ele ficou surpreso ao receber uma ligação de Ung. Ung perguntou se os pertences de Jang ainda estavam em seu armário. Jang percebeu que havia esquecido de retirá-los e explicou que os havia colocado lá porque a mãe de Ung estava verificando os formulários do dormitório. Ung então perguntou como Jang conseguiu abrir seu armário. Jang respondeu que viu um caminhão abrindo, então tentou o mesmo método e funcionou. Ung ficou chocado e disse ao tio Lu que ele tinha verificado e encontrado a situação, então Ung não assumiria a responsabilidade, em vez disso, iniciaria uma ação disciplinar. Jang, já sofrendo com as repercussões, pediu ajuda de Ung e questionou se ele queria vê-lo expulso da escola. Jang então ofereceu a Ung uma chance de ir a uma viagem no dia seguinte com várias garotas atraentes. Após encerrar a ligação, Lu perguntou se havia mais alguma coisa que Ung precisava explicar. Ung recusou e pensou em como seria mais um dia de laboratório, uma oportunidade perfeita para se divertir. No entanto, sua vida parecia muito monótona, pois ele estava preocupado com lendas e mitos desde a infância, devido à influência de seus pais. Ung foi à biblioteca para passar o tempo. Ele usou 4 dados para escolher uma seção e um livro. Quando finalmente encontrou o livro, uma garota também o alcançou. Ele ofereceu o livro a ela, mas ela parecia assustada e rapidamente fugiu. Ung pensou que não se importava se as pessoas tinham medo de sua aparência, ele só precisava de algumas horas longe do mundo exterior, aproveitando um pouco de paz e solidão. Ung notou Jang sentado debaixo de uma mesa comendo batatas fritas, o que não era permitido na biblioteca. Ung perguntou quando Jang tinha chegado e por que estava comendo batatas fritas. Jang explicou que estava esperando por Ung porque ele não havia respondido às suas mensagens no WeChat. Ung achou a persistência de Jang irritante e perguntou como Jang sabia que ele estaria na biblioteca. Jang respondeu que, como colegas de quarto, ele conhecia bem os hábitos de Ung. Ung suspeitava que Jang tinha vindo perguntar se ele iria na viagem, mas Jang esclareceu que não era o caso. Em vez disso, Jang apontou que, apesar de Ung ter tudo e ser inteligente, ele ainda estava solteiro. Jang sugeriu que Ung deveria sair e tomar um pouco de ar fresco. Jang então mencionou que gostava de uma garota que estava indo para uma festa e pediu para Ung ser seu parceiro de apoio enquanto continuava comendo batatas fritas ruidosamente, o que incomodava os outros. Jang disse a Ung para estar pronto às 11h30 no portão de trás da escola. Frustrado, mas resignado, Ung concordou em ir. À noite, Ung estava lendo um livro em pé quando Jang chegou para levá-lo à festa como seu parceiro de apoio. Com as mãos trêmulas, Jang ofereceu um chiclete a Ung, dizendo para ele não ficar nervoso. Ung assegurou que não estava nervoso e questionou por que as mãos de Jang estavam tremendo e por que ele não tinha uma namorada. Jang pediu para Ung parar de fazer perguntas e apenas segui-lo. Ao chegarem, encontraram a festa em pleno andamento. Alguém comentou que Jang estava atrasado. Jang apontou para uma garota e perguntou a opinião de Ung sobre ela. Ung se perguntou por que Jang estava perguntando e então se aproximou da garota para se desculpar pelo atraso. Ung não estava se sentindo bem, pois havia comido algumas batatas fritas vencidas, então pediu licença para ir ao banheiro,
temendo que seu estômago pudesse explodir. Enquanto Ung se sentava para ler seu livro, a garota se aproximou e perguntou se ele era colega de quarto de Jang e se gostava de ler livros. Ela se aproximou mais e perguntou se ele visitava a biblioteca, revelando que ela também gostava de ler e o havia visto na biblioteca antes. Ung se perguntou sobre as intenções dela e se ela poderia estar interessada nele. Quando a garota se aproximou ainda mais, Ung decidiu que era melhor não se envolver. Ele bebeu um pouco de álcool e logo começou a se sentir tonto. Ele tentou sair da festa, mas a garota agarrou sua mão, oferecendo ajuda. Ung recusou, mas ao tentar se mover, ele escorregou, fazendo a garota cair sobre ele. Nesse momento, Jang chegou. Ung pensou que era exatamente por isso que ele não gostava da realidade. Quando abriu os olhos, percebeu que tudo estava parado no lugar. Ele tentou mover Jang, mas ele estava imóvel, assim como todos os outros. Mesmo quando Ung tentou dar um tapa em Jang, isso lhe causou dor. Tudo ao redor estava em preto e branco, exceto por um homem que parecia estar congelado em pleno movimento, segurando um telefone. Ung perguntou ao homem quem ele era. Ao verificar seu próprio telefone, Ung notou que ainda estava configurado para o modo de selfie. O homem gritou alto, assustando Ung, e então tirou uma selfie, rindo e elogiando a reação de Ung. Ung perguntou sobre a identidade do homem. O homem revelou que era Cronos, o deus do tempo. Cronos pediu para Ung olhar para seu relógio, que mostrava que os ponteiros tinham dobrado. Ung se perguntou se estava vivendo horas adicionais. Cronos confirmou que Ung atualmente tinha 48 horas extras. Ung ficou chocado e questionou por que Cronos, um estranho para ele, estava lhe dando esse tempo. Cronos então mostrou a Ung uma foto dele com os pais de Ung e explicou que era um velho conhecido que havia sido pedido pelos pais de Ung para cuidar dele. Cronos decidiu explicar algo a Ung. Ung abriu a porta e sugeriu que eles saíssem para ver como o mundo parecia quando o tempo estava parado. Cronos ficou surpreso com a facilidade com que Ung aceitou a situação. Quando saíram, Ung viu que tudo e todos estavam congelados. Ele lembrou-se de pensar sobre tais possibilidades quando era criança e ficou maravilhado ao perceber que isso havia se tornado realidade. Ung e Cronos se divertiram explorando o mundo juntos. Cronos andou de bicicleta e Ung pedalou ao lado dele. Usando seus poderes, Cronos fez batatas fritas voarem para a boca de Ung. Depois de se divertirem, eles embarcaram em um ônibus, e Ung achou a experiência incrivelmente revigorante. Cronos revelou que haveria uma nova surpresa para Ung no dia seguinte. Quando Ung perguntou o que era, Cronos disse que estava ficando tarde e sugeriu que discutissem no dia seguinte. Ung se perguntou por que Cronos estava fazendo-o adivinhar. Cronos instruiu-o a se encontrar no campo de esportes da escola. Enquanto Cronos se preparava para partir, Ung agradeceu, e então Cronos desapareceu, deixando o relógio voltar ao seu estado normal e o tempo continuar. Ung ficou atordoado ao perceber que havia esquecido que o estado congelado do mundo terminaria após as 24 horas extras. Ele notou que o cobrador de ônibus estava irritado com ele por ter embarcado tarde no ônibus. Ung pediu desculpas pelo inconveniente. Ung voltou ao dormitório e pensou que poderia ter que passar a noite sozinho, mas estava ansioso por algum relaxamento. Ele trancou seu quarto e se deitou, imaginando se Cronos tinha algo emocionante planejado para ele no dia seguinte. Enquanto isso, em um prédio abandonado, Cronos estava acordado e mordeu o dedo, deixando cair algumas gotas de sangue. Essa ação revelou um monstro escondido que estava à espreita. O monstro tentou capturar Cronos, mas ele habilmente se esquivou, afirmando que não era fraco e que o monstro não seria capaz de pegá-lo facilmente. Cronos tranquilizou o monstro, dizendo que ele não deveria se preocupar, pois ainda era valioso e a próxima presa seria significativamente diferente e mais satisfatória. Ung sonhou que estava trancado em uma sala com alguém batendo na porta, insistindo para que ele saísse ou ficasse preso na sala para sempre. Enquanto o portão se abria lentamente, uma voz monstruosa o convidava a jogar. Ung acordou assustado, percebendo que eram 3h05 da manhã. Ele decidiu se levantar da cama e ir encontrar Cronos. Ung notou algo colocado em seu quarto e se perguntou de onde aquilo tinha vindo. Nesse momento,
Jang apareceu por trás, dizendo que era para Ung. Ung, frustrado, deu um tapa em Jang. Jang tentou acalmá-lo, mencionando que haviam bebido muito e que Ung poderia estar com fome. Ung, com pressa, exigiu saber o que estava acontecendo. Jang explicou que queria fazer as pazes e pediu para Ung se juntar a ele. Ung estava irritado, pensando que Jang estava tentando compensar algo. Jang tranquilizou-o, dizendo que não era culpa dele, mas que a garota estava deixando o país no dia seguinte e pediu para Ung ir junto. Ung respondeu que não tinha interesse nisso. Jang chamou Ung de insensível. Ung então percebeu que seu livro estava faltando e perguntou onde ele estava. Jang mostrou o livro e disse que só o devolveria se Ung concordasse em ir com ele. Após alguma consideração, Ung concordou em ir por apenas meia hora. Jang agradeceu profusamente. Quando Ung estava prestes a sair, Jang pediu que ele comesse a comida que havia sido deixada para trás. Ung disse que comeria depois de voltar. Assim que Ung agarrou a maçaneta da porta, ele descobriu que uma arma havia sido presa nela. Jang admitiu que tinha esquecido de trazer as chaves. Ung, agora ainda mais frustrado, repreendeu Jang por ser tão problemático. Jang havia escondido seus itens no armário na esperança de evitar uma ação disciplinar e pediu para Ung ser seu parceiro de apoio antes de correr para o banheiro. Ung perguntou se Jang sabia como bater na porta, ao que Jang respondeu que tinha batido várias vezes, mas o barulho alto havia incomodado os vizinhos e Ung não tinha acordado. Após recuperar seu livro, Ung saiu e chegou ao local onde Cronos estava esperando por ele. Cronos observou que Ung parecia ter passado por um momento difícil. Ung perguntou o que estava acontecendo e disse que estava pronto para prosseguir com seus planos. Cronos disse a Ung para pisar na caixa de papelão à sua frente. E assegurou-lhe que ele ficaria surpreso mais tarde enquanto H se preparava para pisar na caixa. Cronos o instigou a se apressar. H sentiu uma dor aguda no pé ao pressionar a caixa e descobriu um prego de ferro dentro dela. Ele questionou se era uma brincadeira, mas Cronos disse que H ainda conseguiria andar, apesar do ferimento. Irritado, H ameaçou chutar Cronos. Enquanto avançavam um pouco mais, Jang expressou seu alívio, mas de repente um monstro atacou o chão onde H estava. H pulou para evitar o monstro e se perguntou o que era aquilo. Cronos perguntou se H não queria a emoção que a realidade carecia, sugerindo que esse era o tipo de adrenalina que H vinha buscando. Cronos disse a H para sobreviver ao encontro, enquanto o monstro começava a persegui-lo. Enquanto H corria, viu um homem ao telefone e gritou para que ele chamasse a polícia. O monstro atacou, fazendo o tempo congelar e todos flutuarem no ar. H avistou objetos familiares e sentiu a natureza surreal da situação. Cronos aproveitou a oportunidade para tirar uma foto, comentando sobre a expressão angustiada de H. H alertou Cronos que, se ele não escapasse, arrastaria Cronos para a situação também. Cronos revelou que H era o único alvo. Enquanto andava de bicicleta, Cronos gravava H em vídeo. H, lutando para acreditar nas afirmações de Cronos de que ele estava lá para cuidar dele a pedido dos pais, ficou frustrado. Cronos tranquilizou, dizendo que eram velhos conhecidos e que ele administraria a situação, oferecendo um lembrete amigável. Ele explicou que o monstro era conhecido como a realidade. Irritado, H chutou Cronos e pegou a bicicleta, determinado a deixar a área. Cronos comentou como a situação era interessante, o que agravou ainda mais H. O monstro continuou a perseguir H implacavelmente. Ele avistou um prédio, correu para dentro e trancou o portão atrás de si. Mesmo com a corrente segurando a porta, o monstro atacava furiosamente, exigindo que H saísse. H foi lembrado de seu sonho anterior, onde estava preso em uma sala, mas afastou o medo e notou que o monstro parecia estar desaparecendo. H concluiu que o monstro estava bloqueado para entrar e que ele precisaria permanecer ali por 24 horas, esperando que alguém viesse resgatá-lo. Enquanto isso, Cronos chegou ao local e viu que a bicicleta havia sido quebrada em 2 pedaços. Ele se perguntou se H havia se escondido na biblioteca. Cronos considerou que H poderia ter entrado, mas também sabia que o monstro não seria capaz de invadir a biblioteca, mesmo se fosse um prédio inteiro. Enquanto H caminhava pelo prédio, estranhos tentáculos surgiram repentinamente do teto, aumentando sua ansiedade.
os tentáculos liberaram um líquido corrosivo que começou a derreter o chão. H assistiu horrorizado enquanto os tentáculos se espalhavam pelo prédio. Do lado de fora, Cronos observava, curioso para saber quanto tempo H resistiria ao ataque do monstro. H correu para a porta, mas ela estava bloqueada. Desesperadamente, ele tentou abrir a saída de emergência, mas não conseguiu. Ele usou um cilindro próximo para quebrar a porta, mas, apesar de várias tentativas, ela permaneceu fechada. Os tentáculos se aproximavam, e H, em pânico, derrubou uma estante de livros para criar uma barricada, mas os tentáculos continuavam a avançar. Percebendo que mais objetos retardavam o processo de derretimento, H rapidamente formulou um plano. Cronos, observando de fora, refletiu sobre como, nos jogos, a vitória trazia emoção. Ele se perguntou como H estava se saindo e observou que, se H morresse assim, seria uma pena. Cronos estava determinado a não deixar H escapar tão facilmente. Lá dentro, o estômago de H roncava de fome. Ele verificou seus suprimentos e percebeu que estava sem comida há 40 horas, com apenas o chiclete que Jang havia lhe dado como sustento. Ele se preocupava que poderia ser consumido pelo monstro ou morrer de fome. H foi lembrado de seu passado, onde havia sido constantemente provocado por outros alunos. De repente, seu telefone emitiu um som, e ele se perguntou se o congelamento do tempo havia terminado. Ao verificar seu telefone, viu que a bateria estava acabando. Ele encontrou uma mensagem de Jang mencionando que a garota gostava dele e queria conversar, com Jang oferecendo ajuda para ela. H pensou em tudo que Jang havia feito para arranjar o encontro deles. Ele também lembrou de momentos do passado em que havia estado sozinho em seu quarto, sentindo-se isolado e zombado pelos outros. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta. H, ainda assustado, hesitou, mas finalmente respondeu que estava com medo. A voz do lado de fora pediu para emprestar um romance mítico que H possuía. Quando H abriu a porta, encontrou Jang, que era de uma classe vizinha e havia vindo visitá-lo pela primeira vez. Jang sugeriu que eles fossem a outro lugar e encorajou H a não ficar em seu quarto o tempo todo. Dominado pela emoção, H chorou e expressou seu desejo de sair e dar um passeio. Ele pegou a arma, lembrando-se do conselho de Jang sobre usá-la para destrancar portas, determinado a deixar sua situação atual. H decidiu voltar. Ele empurrou as estantes de livros de lado e correu sobre elas, deixando seu livro para trás. Ele sentiu uma onda de coragem ao se aproximar da porta, descobrindo que não era tão difícil de abrir. Do lado de fora, Cronos esperava, ficando impaciente com o passar do tempo. Ele chamou, questionando se H havia se machucado e se realmente havia perecido. Cronos se perguntou se H havia sido digerido e deixado com nada. Em uma corrida frenética, H emergiu com o cilindro, visando atacar Cronos, acreditando que derrotar o invocador poderia ajudá-lo a escapar. No entanto, sua tentativa foi fútil, e ele tropeçou e caiu. Cronos, observando o comportamento desesperado e imprudente de H, percebeu que H estava realmente buscando um fim para seu tormento. Apesar do caos, Cronos reconheceu os esforços de H e declarou que ele havia passado no teste. Cronos se aproximou de H enquanto o monstro aparecia atrás dele, percebendo que a criatura agora era irrelevante. Cronos reduziu o monstro a cinzas com um aceno de mão. H ficou surpreso com a demonstração repentina de poder. Cronos explicou que o monstro fazia parte de um teste para sucessores, então H não precisava se preocupar muito com isso. H, confuso, pediu uma explicação mais clara. Cronos elaborou que os humanos frequentemente se concentravam apenas em seus próprios benefícios e se envolviam em conflitos com outras raças para ganhar controle sobre o mundo. As lutas e mortes contínuas foram consideradas muito primitivas, então um novo método foi desenvolvido para determinar vencedores e perdedores através de jogos. Sucessores como H participariam desses jogos. H questionou se Cronos o havia escolhido como sucessor, especialmente depois de quase matá-lo. Cronos reconheceu a preocupação com a segurança e admitiu que se tornar um sucessor e participar desses jogos envolvia riscos, incluindo perigos que ameaçavam a vida. Ele observou que sucessores anteriores haviam perecido nas mãos de monstros, mas H, sendo muito mais forte e buscando emoção na realidade,
era adequado para o papel, portanto, Cronos confirmou que H se tornaria seu sucessor. Cronos continuou dizendo a H que, como sucessor, ele receberia recompensas substanciais e experimentaria muitos jogos mais emocionantes em comparação com a aprovação daquele dia. H concordou e, em um momento de camaradagem, deu um soco em Cronos de brincadeira, fazendo-o cair. Cronos perguntou por que H havia feito isso e se ele estava rejeitando o papel de sucessor. H respondeu que era apenas uma saudação para marcar a nova parceria deles. Ele assegurou a Cronos para não se preocupar e depois saiu, pois tinha outros assuntos a tratar. Quando H se aproximou da cafeteria, notou que eram Z00 e se perguntou se a garota já havia ido embora. Apesar de saber que precisava estar lá, ele decidiu tomar um banho rápido antes de ir. Ao chegar, ele viu a garota, e os dois entraram na cafeteria juntos. Ela expressou como estava satisfeita em vê-lo novamente, e H sentiu uma onda de felicidade, apreciando os sentimentos dela. Após a conversa, H agradeceu e se preparou para sair. Sem que ele soubesse, Jang estava sentado por perto, observando a cena de um local escondido. H foi levado a um local por um homem que, antes de partir, lhe disse que não estava lá para lhe pagar bebidas, mas precisava que H participasse do jogo. Ele desejou boa sorte a H suspeitou que o homem tivesse intenções duvidosas e decidiu que era inútil ficar pensando nisso, então entrou no local. Ao entrar, encontrou-se em uma área de imagem 3D projetada para ocultar as identidades dos participantes. Ele se aproximou de uma mulher e expressou seu desejo de se juntar ao jogo. A mulher o parabenizou, afirmando que ele participaria do maior jogo da história, um que mudaria sua vida. H perguntou sobre a natureza do jogo, e ela sugeriu que ele experimentasse para entender seu apelo. Ela então perguntou se ele estava pronto e lhe entregou uma bebida, instando-o a consumi-la. Ao beber, H sentiu uma sensação estranha e logo perdeu a consciência. A mulher disse a ele para aproveitar o jogo. Quando H abriu os olhos, encontrou-se em uma praia em uma ilha misteriosa. Ele se perguntou como havia acabado em uma ilha tão enigmática e se Cronos o havia envolvido em algum tipo de jogo. Furioso, H decidiu buscar vingança assim que retornasse. Ele sentiu uma fome extrema e, após caminhar uma curta distância, avistou inúmeros caranguejos se movendo rapidamente. Ele conseguiu capturar um e, ao comê-lo, percebeu que estava em uma ilusão, era um caranguejo cru. Determinado a fazer uma fogueira, ele descobriu que todos os seus pequenos itens estavam faltando e se perguntou se teria que recorrer a métodos tradicionais. Ele recolheu alguns gravetos secos e usou um bastão para tentar criar fogo rolando sobre outro pedaço de madeira, uma técnica que havia lido em livros. Após vários minutos de esforço, ele feriu a mão. Ele então decidiu modificar sua abordagem, amarrando o bastão a uma corda, criando uma ferramenta semelhante a um arco para gerar fricção. Depois de trabalhar nisso por uma hora, finalmente viu um pouco de fumaça. Animado, ele cuidadosamente colocou as brasas em alguns gravetos secos. Enquanto a grama começava a queimar, ele sentiu uma onda de felicidade. De repente, o tempo mudou dramaticamente, e nuvens escuras se acumularam. E começou a chover com relâmpagos enquanto ele protegia o fogo frágil. H correu em busca de abrigo. Em sua busca frenética por abrigo, H encontrou uma caverna e percebeu que o fogo que havia conseguido acender ainda estava queimando na grama seca dentro da caverna. Ele encontrou um grupo de vampiros, o que o fez recuar e se cobrir com folhas longas. Desanimado, refletiu sobre como havia passado um dia inteiro acendendo fogo, apenas para enfrentar tal infortúnio. No dia seguinte, a chuva cessou, mas H continuava faminto, sem ter comido nada. O marisco que havia apanhado era carnudo, mas com um gosto forte e desagradável, o que dificultava mantê-lo no estômago. De repente, ele ouviu gritos e viu alguns homens flutuando perto da praia. Ele se perguntou se eram NPCs do jogo, mas decidiu não se preocupar com isso. Tirando a camisa, ele foi ajudar um dos homens, cuja resistência estava criticamente baixa. O homem, que se apresentou como um explorador, pediu água. H ofereceu água de cocô, que bebeu com moderação antes de devolver o restante para H. Quando H perguntou por que ele não havia bebido mais, e explicou que beber muita água de cocô poderia causar diarreia, então ele preferiu evitar o risco.
H ficou surpreso com essa informação. E então apontou que eles precisariam de um fogo para purificar a água e cozinhar alimentos em um lugar como aquele. H mencionou que havia comido e bebido 3 cocos naquela manhã e que seu estômago estava doendo como resultado. Eles passaram mais 2 dias ali. No terceiro dia, a madeira estava seca o suficiente para pegar fogo à tarde. H ainda estava lutando com dores no estômago, mas permanecia determinado. Ao anoitecer, ele só precisava girar o bastão um pouco mais, pois já havia um pouco de fumaça se formando. Ao cair da noite, faíscas finalmente apareceram e incentivou H a continuar e transferir as faíscas para o graveto, apesar de sua dor intensa no estômago. H persistiu, mas a ferramenta quebrou no processo. E deu-lhe um incentivo, aconselhando-o a manter a calma e não entrar em pânico. H pediu a I que ficasse quieto e expressou o desejo de ficar sozinho por um tempo. Sozinho, H se sentiu mais relaxado e começou a se sentir melhor. Ele sentou-se na praia, preocupado que I pudesse estar chateado com ele. Ele se perguntou se seu comportamento levaria à sua própria morte, caso continuasse assim. Enquanto isso, I ouviu o som de bestas rugindo e percebeu que H estava ausente há um tempo incomum. Preocupado, I decidiu procurar por H e encontrou H trabalhando silenciosamente no fogo, usando o mesmo método, e finalmente conseguiu acendê-lo. I se aproximou, oferecendo elogios e observando que os esforços de H eram uma prova de suas habilidades de sobrevivência. H admitiu que havia sido muito impaciente. Depois, eles se sentaram juntos para cozinhar os caranguejos. H expressou sua surpresa por conseguir comer comida cozida, algo que não pensava ser possível. Nesse momento, uma tela apareceu na frente de H, mostrando sua conquista de acender o fogo. H notou que I tinha uma lesão na mão e perguntou sobre isso. I explicou que foi de um acidente e que poderia infeccionar. H ofereceu ajuda, e mencionou uma erva que tinha ouvido falar que poderia matar germes e curar feridas. Se encontrassem, poderiam ter uma chance de sobreviver, caso contrário, I poderia estar em perigo dentro de um mês. H lembrou como I o havia ajudado a contar os dias na parede e se tornado muito prático, sabendo até mesmo como fazer ferramentas de sobrevivência. Determinado a ajudar, H procurou a erva de que I precisava, mas não teve sucesso e a condição de I continuou a piorar. Apesar disso, H conseguiu pegar um peixe com uma lança enquanto estava na água perto da praia. Empolgado, ele correu para mostrar a I e mencionou que já havia comido um, deixando o outro para I e saboreou o peixe e o achou delicioso. H expressou sua gratidão, dizendo que as técnicas de sobrevivência que aprendeu com I foram cruciais para sua sobrevivência na ilha deserta. I encorajou H a não apenas sobreviver, mas a conquistar a ilha e explorar outros lugares. H então pediu desculpas a I, reconhecendo que, embora I o tivesse ensinado muitas coisas valiosas, ele ainda não havia encontrado a erva de que I precisava. I respondeu que tudo bem e pegou o peixe que H havia pescado. H ficou chocado ao saber que I sabia que ele não o havia comido. I explicou que a falta do cheiro de peixe cozido no hálito de H entregou a situação. H se sentiu envergonhado por isso. Ele então perguntou a I qual lugar ele queria dizer, mas I não respondeu. Quando H insistiu por uma resposta, percebeu que I havia morrido. H descobriu que tinha mais 480 dias e que o jogo começaria às 23 horas, com mais 24 horas adicionadas após 1 hora. Ele ficou aterrorizado com a ideia de morrer ali e não conseguir escapar. Ele se sentiu sobrecarregado pela situação. De repente, H ouviu a voz de I. Quando olhou, viu I flutuando com uma aura brilhante. I falou sobre como algumas pessoas morreram na ilha enquanto outras conseguiram sobreviver com orgulho, lembrando H de não esquecer seus conselhos anteriores. H perguntou se estavam incentivando a conquistar a ilha. I confirmou isso e encorajou H a fazê-lo. No dia seguinte, H enterrou I e jurou não decepcioná-lo. Ele resolveu conquistar a ilha e honrar a memória de I. Depois, H tentou capturar alguns pássaros para variar sua dieta, mas não teve sucesso. Ele pensou que comer peixe todos os dias se tornaria monótono, então queria algo diferente. Ele voltou a pescar, mas, quando chegou, viu que outras pessoas haviam chegado novamente.
Enquanto descansava, notou que acordar cedo não fazia com que os outros necessariamente não gostassem de você. Ele cumprimentou um garoto que estava construindo uma pequena casa e descobriu uma pequena fazenda com galinhas. H admirou a vida pacífica e se perguntou se o garoto poderia acabar como IH informou ao garoto que iria caçar, equipado com um arco e flechas. Ele avistou alguns pássaros e ficou impressionado com as habilidades de arquearia do garoto. Ele conseguiu acertar um e o trouxe de volta ao garoto. Enquanto isso, o garoto segurava uma lança. H então notou uma cobra gigante vermelha atacando as galinhas. H tentou atirar na cobra com seu arco e flechas, mas o garoto o impediu, explicando que flechas não teriam efeito na cobra. À medida que a cobra avançava em sua direção, H perguntou se o garoto estava bem. O garoto, de repente, começou a correr e disse a H para segui-lo. Ambos correram para dentro da casa e fecharam a porta atrás deles. H ficou chateado por perder as galinhas que haviam criado. O garoto mencionou que precisariam comer a cobra. H concordou em assumir a tarefa de matar a cobra de uma vez por todas. Ambos cavaram um grande buraco e descansaram depois. O garoto explicou que isso fazia parte do plano para caçar a cobra. H expressou sua confiança no plano, e eles discutiram como atrair a cobra para a armadilha. 5 dias depois, H esperava pela cobra, se perguntando se o garoto havia conseguido capturar algum animal selvagem nesse meio tempo. Ele ouviu um barulho alto e pensou que a cobra poderia ter caído na armadilha. Correndo para investigar, ficou chocado ao descobrir que o garoto havia sido capturado pela cobra. O garoto explicou que havia ido verificar a armadilha e não antecipou que a cobra estivesse à espreita. A cauda da cobra se enrolou em torno do garoto, causando-lhe grande dor. O garoto instou H a fugir, mas H recusou-se a fugir. Lembrando-se da perda de determinado, H atacou a cobra com uma lança, libertando o garoto. Ele então desafiou a cobra a lutar com ele sem armas. A cobra perseguiu H agressivamente. O garoto, confuso com as ações de H, observou enquanto H conduzia a cobra em direção à armadilha. Quando a cobra se preparava para morder H, a armadilha foi acionada, fazendo com que a cobra caísse no buraco. H, tendo evitado com sucesso a cobra ao descartar seu equipamento, parabenizou-se. Ele subiu do buraco e verificou o garoto, apenas para descobrir que ele não estava respirando. H enterrou o garoto ao lado de I e refletiu que era o 20º dia na ilha. Ele percebeu que as mortes de I e do garoto pareciam seguir um ciclo de 40 dias, sugerindo que suas vidas haviam, de alguma forma, seguido esse padrão. Ele se perguntou se teria que suportar eventos tão infelizes repetidamente, concluindo que a terceira pessoa que tentasse salvar só teria 20 dias de vida. H decidiu não salvar mais ninguém por enquanto e se concentrou em praticar tiro. Enquanto praticava e deitava, sentindo-se entediado e solitário, decidiu construir uma jangada. Quando se aventurou no oceano perto da praia, encontrou um homem novamente. O homem parecia surpreso ao ver H e pediu ajuda. Ele explicou que havia atirado em uma pequena árvore com uma flecha que a atravessou, algo que H já havia presenciado antes, e então desmaiou. O homem recusou a oferta de água de cocô de H e, em vez disso, pediu para subir na jangada. H recusou e voltou para a ilha, decidindo que só ajudaria alguém novamente após 200 dias. H saiu para caçar cervos, e à medida que se aproximava, avistou a erva que havia mencionado. Ele percebeu que, se tivesse procurado melhor, I poderia ter sobrevivido. A morte do garoto pesava em sua mente, e H entendeu que qualquer erro poderia deixá-lo isolado. Enquanto refletia sobre isso, H sentiu perigo e subiu em uma árvore. Ele viu um leopardo se aproximando do cervo, então pulou da árvore com sua lança e conseguiu matar o leopardo. No 321º dia, H encontrou um garoto chamado BA e o salvou. BA perguntou sobre a localização deles, e H pediu sua ajuda para se manter seguro do leopardo. Eles decidiram trabalhar juntos, e H prometeu garantir a sobrevivência de BA. Notando o desconforto de BA, H sugeriu que poderia ser devido à fome e ofereceu-lhe um pouco de frango assado. Enquanto BA comia o frango assado, expressou sua gratidão.
H se perguntou o que poderia causar a morte de BA e considerou ficar de olho nele pelos próximos 20 dias para evitar qualquer perigo. BA notou a atenção de H e achou que H parecia uma boa pessoa, embora achasse o comportamento de H estranho. Na manhã seguinte, enquanto BA cortava árvores, ele sentiu alguém atrás dele e se virou para encontrar H observando. Não importava o que BA fizesse, H parecia estar sempre observando de perto. Quando BA foi se refrescar, H ainda estava lá, observando. BA começou a suspeitar que H poderia ter intenções românticas. Naquela noite, BA decidiu ir embora, sentindo pena de H. Quando H acordou e notou que BA havia desaparecido, percebeu que era o 20º dia desde que se conheceram. Determinado a não perder outra pessoa, H saiu em busca de BA. Enquanto isso, BA encontrou um leopardo e ficou aterrorizado. H, exausto de sua busca, mas não disposto a perder mais alguém, ouviu a voz de BA pedindo ajuda e correu na direção do som. BA estava correndo por sua vida, perseguido pelo leopardo. Justo quando o leopardo estava prestes a atacar, H chegou e atirou no leopardo com uma flecha, matando. H então perguntou se BA estava bem. E explicou que estava tentando protegê-lo desde o início. Quando ele não conseguiu encontrar BA naquela noite, H ficou preocupado. BA percebeu que H estava apenas tentando mantê-lo seguro e expressou sua gratidão, dizendo que devia a H 2 vidas e que faria o que fosse necessário para retribuí-lo. No entanto, H lembrou a BA que era um homem e pediu que não interpretasse suas intenções de forma errada. BA riu e garantiu a H que estava apenas brincando. H sugeriu que voltassem para casa, e BA elogiou H como uma pessoa confiável. Quando BA pediu a H para esperá-lo, H respondeu para não se aproximar. H instruiu BA a descansar enquanto ele ia assar alguns peixes para repor seus nutrientes. H já havia preparado 100 peixes para assar, então não estava preocupado em ficar sem. Ele começou o processo, e depois de um tempo, uma notificação apareceu informando que ele havia subido de nível. H percebeu que ganhar pontos era desafiador e ponderou sobre como usá-los da melhor forma, decidindo deixar isso de lado por enquanto e explorar a floresta próxima quando BA estivesse curado, sentindo-se animado com a aventura. Enquanto exploravam, chegaram a uma área tribal com várias casas e sinais de atividade humana. H se perguntou se ainda havia alguém por perto, mas notou que o lugar estava coberto de poeira, indicando que estava deserto há muito tempo. Ele também encontrou algumas fantasias, mas optou por não mencioná-las. BA, examinando a área, alertou H para ter cuidado com possíveis feras. Nesse momento, uma pata de leopardo caiu sobre BA, assustando BA e instou H a correr, mas H calmamente retirou a cabeça do leopardo, revelando que estava usando a pele do leopardo que havia encontrado antes. BA ficou surpreso com a calma de H e seu inesperado senso de humor em um lugar assim. Depois disso, BA decidiu pregar uma peça em H. Eles encontraram um altar sacrificial e, enquanto H subia para inspecioná-lo, descobriu um colar e se perguntou sobre seu significado. Nesse momento, o sistema notificou de que ele havia obtido uma perna de coelho, o primeiro item que adquiriu, e ficou curioso sobre seu uso. H então notou o rabo de um leopardo e ficou bravo com BA por tentar assustá-lo, insistindo que não se assustaria mais. Ele agarrou o rabo para puxá-lo, mas de repente uma voz do outro lado perguntou o que ele estava fazendo. H percebeu que, se BA estava com ele, então devia estar puxando o rabo de um leopardo de verdade. Para a consternação de H, ele viu que o leopardo real estava atrás dele e que mais 3 leopardos também apareceram. H perguntou a BA onde ele havia ido, e BA respondeu envergonhado que tinha ido urinar. H então entendeu que estava puxando o rabo de um leopardo de verdade. Diante da situação, BA sugeriu que lutassem contra todos os leopardos, e H concordou, reconhecendo que não tinham outra escolha. Quando os leopardos investiram contra eles, H usou suas flechas para acertar um nos olhos, permitindo que BA o cortasse com sua adaga. Eles conseguiram derrotar um leopardo, mas H percebeu que havia muitos e instruiu BA a se separar. BA perguntou qual era o plano, e H disse para esperar por uma oportunidade. Enquanto se separavam, 2 leopardos começaram a perseguir BA, enquanto H era perseguido por um. H armou uma armadilha e se escondeu, ouvindo a aproximação do leopardo.
Ao ouvi-lo, preparou-se para atacar, mas o leopardo veio por trás. H tentou apunhalá-lo com sua lança, mas seu cansaço fez com que errasse o ataque. Temendo que sua lança pudesse quebrar e que o leopardo pudesse matá-lo, H decidiu lutar com tudo o que tinha. Ele finalmente conseguiu apunhalar o leopardo, mas este mordeu seu ombro antes de cair. H empurrou o leopardo para longe, e embora se sentisse vitorioso, estava gravemente ferido. Primeiro, ele cuidou do ferimento no ombro, conseguindo estancar o sangramento. Percebendo que só podia disparar mais 23 flechas e que sua lança estava quebrada, H se sentiu enfraquecido e vulnerável. Preocupado com BA, H ouviu os gritos desesperados de BA e percebeu que BA estava em grave perigo. H correu em direção a BA, na esperança de alcançá-lo a tempo. Enquanto BA enfrentava os leopardos restantes, uma flecha voou pelo ar e acertou um dos leopardos. BA olhou para cima e viu que era H quem havia disparado a flecha. H estava ferido e com muita dor, e sabia que poderia morrer se se expusesse, mas estava determinado a não deixar BA morrer sozinho. Um leopardo arranhou BA, alimentando sua raiva. Determinado a não morrer sem vingar-se, BA atacou os leopardos sozinho. Durante a luta, BA perguntou a H se ele estava lá. H pensou consigo mesmo que certamente ajudaria se não estivesse tão ferido. Embora BA fosse seu companheiro, ele era um NPC, e H estava dividido sobre o que fazer. Então, H sentiu uma presença e viu o garoto que havia encontrado antes. O garoto repreendeu H por hesitar, apontando que, se H não tivesse hesitado da última vez, BA teria sobrevivido. Ele questionou por que H ainda estava hesitando e por que não havia morrido ainda. H pediu desculpas por sua hesitação. Eu apareci e lembrei H de que não havia mais tempo. Expliquei que as emoções eram perigosas e frequentemente levavam ao fracasso. Disse a H que seu braço não podia puxar a flecha devido à sua hesitação e medo. Eu e o garoto encorajamos H a lutar contra os leopardos. Revigorado pelo encorajamento, H se preparou, e enquanto um leopardo avançava sobre BA, H mirou e atirou a flecha, fazendo o leopardo recuar. BA percebeu que era H quem o havia salvado. H enfrentou os ferozes leopardos, desafiando-os para uma luta. Apesar dos ferimentos, os leopardos continuaram atacando com agressividade implacável. H instruiu BA a encontrar a tábua da galeria, dando-lhe 5 minutos para fazer isso. Enquanto BA corria para procurar, H continuou lutando contra os leopardos, desviando de seus ataques, apesar do cansaço crescente da energia se esvaindo. Enquanto H lutava, BA gritou por ele. H olhou para cima e viu BA empoleirado em um galho de árvore, mas outro leopardo havia aparecido e estava se aproximando dele. H rapidamente mirou e atirou no leopardo, lembrando-se de uma conversa de 78 dias antes, na qual BA mencionou lidar com 2 leopardos criando uma mudança na estratégia. A memória de sua discussão anterior passou pela mente de H. BA havia dito que, se encontrassem 2 leopardos, precisariam fazer um ajuste tático. H pensou em como seu plano se assemelhava a um idioma que ele conhecia. De volta ao presente, BA saltou do galho da árvore para atacar um dos leopardos que perseguia H, matando-o com sucesso. Enquanto isso, H mirou e atirou no leopardo que estava no galho da árvore, matando-o com uma flecha bem colocada em sua boca. Juntos, eles conseguiram derrotar os leopardos restantes. BA, notando o ferimento de H na costela, perguntou se poderia cuidar dele. H, surpreso pela preocupação de BA, percebeu que BA estava ciente de seus ferimentos desde o início. BA explicou que, depois que H errou seu primeiro disparo, os leopardos ficaram ainda mais agressivos, levando-o a acreditar que H estava condenado. Apesar da situação desesperadora, BA continuou lutando ao lado de H. Enquanto se sentavam juntos na praia, BA incentivou H a descansar e relaxar. H, refletindo sobre sua vitória sobre os leopardos, reconheceu que eles haviam conquistado a ilha com sucesso. Mais tarde naquela noite, enquanto ambos olhavam para a lua do lado da praia, BA perguntou se iriam ficar ali a noite toda. H, sentindo uma mistura de alívio e exaustão, expressou seu desejo de voltar para casa. A tranquilidade da noite iluminada pela lua contrastava com os desafios que enfrentaram,
fazendo H ponderar sobre a jornada à frente e a perspectiva de voltar para um lugar onde finalmente pudesse descansar. Ele fica atônito quando volta ao bar. A senhora lá o informa que ela tem um cadáver a menos para lidar. Ele pergunta se morrer no jogo também significaria morrer na realidade. Ela confirma isso e menciona que H recebeu um item durante sua primeira partida. Ela se oferece para avaliá-lo, explicando que custará 5 pontos. H concorda e considera como gastará os pontos. A senhora explica que os jogadores podem trocar entre si ou comprar itens. Ela mostra uma caixa e pede para ele colocar o colar dentro. Embora os efeitos dos itens não sejam visíveis, é mais seguro usar a caixa, que possui propriedades de isolamento. H pode usar seus pontos para comprar com ela. Ela aconselha-o a voltar em 3 dias, pois a avaliação levará tempo. Ela também lhe diz para lembrar seu nome e, se estiver preocupado com outros jogadores descobrirem sua identidade, não deve permitir que ela retire seu cartão. H pega o cartão e pensa sobre sua senha. Ela diz para ele esperar por 2 dias, pois os humanos não se adaptam a mudanças instantâneas. Ele concorda, e ela o alerta para ter cautela com outros jogadores que possam tentar roubar itens e pontos. Ao sair, ele pensa que não baixará a guarda na realidade. Ele decide descansar e comprar itens de defesa e um arco no dia seguinte. Quando chega ao seu quarto para dormir, opta por dormir no chão em vez de na cama. No dia seguinte, sem camisa, ele vai até a recepcionista para fazer o check-out. Ele nota que todos estão olhando para ele como se quisessem roubar seus pontos. Uma garota aponta para ele e diz à sua mãe que ele não estava usando uma camisa. Depois disso, H retorna ao seu dormitório e se pergunta como Jang reagiria à sua chegada tardia. Ao abrir o portão, ele encontra Jang arrumando as malas e o informa que não respondeu às mensagens de Jang. H pede desculpas, explicando que seu telefone estava no silencioso. Jang verifica se H está bem, observando que, embora tenha sido apenas uma noite, H estava agindo de maneira estranha. Ele pergunta se algo aconteceu. H fica chocado ao perceber que apenas uma noite havia passado no mundo real e que ele não esteve na ilha por muito tempo. Jang, perplexo com a reação de H, diz para ele parar de se preocupar. Ele menciona que todos estavam indo acampar e que H deveria se juntar a eles para relaxar. H decide ir para se recuperar, então ele concorda em se juntar a eles. Jang fica surpreso com a aceitação calma de H. Após arrumar suas coisas, Jang pergunta por que H estava carregando um arco e flechas e por que seu interesse mudou de repente. Ele também pede H para ajudar a carregar alguns itens. H recusa, explicando que já tinha o suficiente para carregar e questionando por que Jang tinha tantas coisas. Jang responde que havia muitos itens. Então, uma garota chama por Jang. Jang a apresenta H, dizendo que ela era Xia, sua namorada, e aponta para outra garota, Shen, que era conhecida como a beleza da escola deles. Ele pergunta a H se ele estava interessado em Shen. Jang apresenta H ao grupo e menciona que foi difícil convidá-lo. Xia pede a eles para carregar suas coisas no carro. Sang e Wang também se apresentam. Nesse momento, um garoto bem vestido, com flores, chega e pergunta a Shen se ela estava livre naquele dia. Ele havia reservado um restaurante e a convidou para se juntar a ele. Shen o ignorou e disse aos amigos para entrarem no carro. O garoto segurou a mão dela, insistindo que estava falando com ela. H interveio, mas Jang o puxou de lado e explicou que Shen cuidaria disso. Jang revelou que o garoto era o presidente do conselho estudantil e tinha conexões com um gangster, aconselhando H a não provocá-lo. Shen disse ao garoto que ele estava bloqueando o caminho e então eles partiram. O garoto ficou visivelmente irritado. Mais tarde naquela noite, eles praticaram tiro. Jang se aproximou e elogiou as habilidades de H. H perguntou se Jang não estava jogando com os outros. Jang respondeu que os outros estavam preparando a comida, então ele pensou em se juntar a H. De repente, Xia chegou parecendo preocupada. Shen estava dizendo a alguns homens para irem embora, ameaçando chamar a polícia. Um dos homens perguntou o que Shen havia dito e então a esbofeteou, fazendo com que seu telefone caísse.
O garoto com as flores, sem demonstrar medo, quebrou o telefone e disse que queria ver como ela chamaria a polícia. Ele instruiu seus homens a trazerem as duas garotas com eles, e um dos homens mencionou que a outra garota seria para eles. Nesse momento, H apareceu por trás, apontando sua flecha para eles. Ele ordenou que saíssem imediatamente. As duas garotas pareciam preocupadas, sem saber o que fazer, enquanto a flecha de H parecia letal. O líder do grupo sacou uma faca e tentou acalmá-los, dizendo para não terem medo. H disparou a flecha, derrubando a faca de sua mão. O líder então ordenou que seus dois homens matassem H. Enquanto eles avançavam, H chutou um deles. Quando o segundo atacou H com a faca, Jang interveio, derrubando o atacante. E instruindo Shi a pegar a faca, um dos homens agarrou a perna de H enquanto o chefe se apressava para atacar. Nesse momento, o tempo parecia parar, permitindo que Heng se libertasse. Ele se lembrou de que sua última entrada no jogo havia sido às 23 horas, e o tempo no jogo havia sido definido para 20 dias. Durante esse período, as notificações apresentaram erros, estendendo o tempo do jogo para 48 dias, o que equivalia a 24 horas. H se perguntou o que Cronos havia lhe dito. Ele recebeu uma mensagem sobre sua recompensa, que percebeu ser muito útil. Ele planejou usar o tempo para lidar com o problema atual. Heng decidiu encontrar o garoto que havia contratado os 3 atacantes, sentindo que ele estaria por perto. Enquanto Heng procurava, notou 2 carros e se perguntou sobre o propósito deles. Ele verificou o veículo maior, que tinha uma cama adequada dentro, e encontrou o garoto deitado lá. Heng descobriu que Chung estava olhando para o telefone e soube que aquele lugar era a base dos garotos que haviam maltratado as garotas e parecia que essa não era a primeira ofensa deles. H ponderou se havia algo que poderia fazer para melhorá-los. Ele então teve uma ideia e fez Chung beber muita água. Depois, Heng saiu sentindo que os atos malévolos de Chung haviam sido espiados.